Hugo vai mostrar para a gente o que a Tupy faz. De onde vem a matéria-prima da Tupy? Qual é o processo principal? Quais são os setores que ela atende? Lá fora, aqui dentro, o que está forte, o que ele enxerga como uma possibilidade de crescimento, ou seja, mostrar esse ecossistema. E aí sim, você vai ter condições de entender cada vez mais e melhor quais são as possibilidades que a Tupy tem nesses novos mercados que estão, isso sem sombra de dúvida, surgindo e mudando diversos processos dentro da nossa indústria. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para o Hugo explicar para a gente o que, afinal de contas, o que faz a Tupy. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu vou colocar uma apresentação aqui muito breve para contextualizar aqui um pouco a nossa conversa, falando um pouco aqui da companhia, o que nós fazemos, para deixar todo mundo na mesma página e depois falar assim um pouquinho de futuro, perspectivas, como é que a gente está vendo a companhia no longo prazo, que de fato a Tupy ela tem um modelo de negócios que a gente olha essencialmente para o futuro. Tá? Então, hoje a gente está conversando com os clientes sobre os produtos que vão estar na rua daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. E isso é muito importante, porque nenhum projeto, e por muitas vezes a gente já falou sobre isso aqui, nenhum projeto ele se desenvolve num curto espaço de tempo. Tudo demanda que você tenha uma análise, que você tenha um processo, que você entenda, para que então ele possa ser desenvolvido e colocado em prática, né, Hugo? Exatamente. Então, falando um pouco da Tupy, o que é a Tupy, né, no final do dia? A gente costuma dizer que ela é uma empresa de engenharia, tá? De engenharia metalúrgica, e ela está focada em o que a gente chama de componentes estruturais, tá? Em ferro fundido. Tá? Ou seja, são algumas peças, né, utilizadas aqui nos veículos, como, por exemplo, algumas peças críticas aqui para motores, como o bloco, como o motor, o cabeçote, entre outras, mas de alta complexidade. Tá? E aqui a gente está falando tanto de ligas especiais, ligas mais leves, formatos aqui de motor, né? Então, dando algumas características aqui para vocês. Então, hoje nós temos produtos, né, cujas paredes, ou seja, espessura de cerca de 2 milímetros. A gente tem trabalhado em produtos aqui de ferro que são tão leves quanto alumínio. É um projeto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a gente atua aqui, nós estamos posicionados, né, em setores que se beneficiam de todo esse crescimento global, tá? Demanda por frete, né, ou seja, o comércio global, infraestrutura, quando a gente vê uma obra de saneamento no Brasil ou um pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, tudo isso aqui ativa uma cadeia que a Tupy vai se beneficiar. Alimentos, né, enfim, a população mundial está crescendo, está ficando mais rica, está consumindo mais alimentos, isso passa aqui pela mecanização do campo, tá? Então, nós estamos inseridos também. E geração de energia, como, por exemplo, geradores a diesel e outros produtos. Tá? A Tupy é também uma multinacional brasileira, que a gente tem bastante orgulho. Tá? Além do Brasil, nós temos plantas no México e, mais recentemente, com a Texid. Em Portugal, além disso, escritórios comerciais também na Europa e nos Estados Unidos. E 80% da receita da companhia é exportação. Tá? E, Hugo, só um detalhe, se tu puder esclarecer para as pessoas em relação a essa capacidade produtiva que fica no México, o que fica no Brasil, você tem esse número para passar em termos de capacidade de produção? Hoje, aproximadamente 2/3 da produção ela é feita aqui no Brasil, tá? E o restante no México. Agora a gente vai falar até um pouquinho depois, mas a gente tem um modelo de produção muito flexível, tá? É que eu consigo me ajustar, por exemplo, no momento que a demanda ela está um pouco mais baixa, concentrar a produção em determinadas plantas, ou que eu tenho um melhor custo, ou algum benefício de logística, enfim. Essa flexibilização foi desenvolvida ao longo dos anos aqui, para a gente é muito importante, tá? Para manter a nossa vantagem competitiva e até as margens, né, que a despeito de quedas de volume, variação cambial, preço de matéria-prima, tudo mais, a gente tem um modelo de negócios bastante resiliente, tá? As margens variam muito pouco, tá? A despeito desses cenários aqui um pouco mais adversos ou menos adversos, tá?
Então, a gente tem, acho que a Tupi é uma boa maneira, né, do investidor individual, né, pessoa física, se expor a esse crescimento global, a infraestrutura, a agricultura, esses pacotes aqui nos Estados Unidos. E a gente já está falando de uma companhia e já com um porte bastante grande, tá? Pegando aqui os últimos 12 meses. Eu estou falando desde setembro, quando os dados públicos estão disponíveis. Nossa receita líquida foi de 6,3 bilhões de reais, com EBITDA de cerca de 860 e uma alavancagem muito baixa também. Tá? Esse aqui é um número que as empresas olham muito, ou seja, o endividamento dela, né, sobre o EBITDA é um pouco acima de uma vez, tá? Que é um valor bastante confortável aqui e nos permite, né, trazer bastante capacidade aqui de caixa para continuar investindo.